O setor elétrico brasileiro vem passando por uma série de transformações desde o início dos anos 2000. Além de novas fontes de geração de energia elétrica, hoje quase todas as grandes empresas que dominam o mercado de distribuição são privadas, por exemplo. A tendência é que esse cenário continue a mudar. Há novas tecnologias no radar, e as mudanças climáticas impõem novos desafios para transmitir, armazenar ou fornecer energia elétrica. Nos próximos 5 anos, a eletricidade deve crescer em mais de 5 pontos percentuais sua participação na matriz energética global. Isso diante da demanda de aquecedores, ar-condicionado, carros elétricos e novos modelos de consumo e de vida pública. Ou seja, não bastam fontes de energias de baixo carbono, mas que a distribuição dessa matriz limpa seja adequada ao século XXI. Para discutir esse panorama, o Jauli, podcast de energia do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética, recebe Cláudio Salles, presidente do Instituto Acende Brasil. Eu sou Marla Sabino, analista de energia do Jota. É um prazer receber o Dr. Cláudio, o senhor aqui, e para começar a nossa conversa, queria que o senhor falasse um pouquinho e apresentasse o Instituto Acende Brasil, para quem está nos ouvindo. O Instituto Acende Brasil é uma organização que já tem uns bons 20 anos, um pouco mais do que isso. Ele pode ser compreendido como um think tank especializado no setor elétrico. É um centro de estudos e o que fazemos é olhar com uma lente de aproximação e rigor acadêmico mesmo as 8 principais dimensões do setor elétrico, nas quais a gente o dividiu para efeito de estudo. A política tarifária, a atuação da agência reguladora, planejamento, leilões, questões socioambientais, enfim, sobre cada uma dessas dimensões a gente estuda com profundidade, né, e publica de diferentes maneiras análises e recomendações voltadas para o aprimoramento das políticas públicas. O setor elétrico é fortemente regulado, fortemente dependente das políticas públicas. Enfim, quanto mais bem informados os formuladores dessa política, que podem estar no executivo, no judiciário, no legislativo, nas agências reguladoras, tanto melhor para o país. É essa a nossa missão que nós fazemos. Além disso, porque nós temos uma equipe de mestres e doutoras permanentemente focados nesse nosso setor, nós prestamos serviço ao mercado, né? Então, são serviços de treinamento, serviços de projetos de pesquisa e realização de projetos de pesquisa e desenvolvimento e consultoria. Consultoria, consultoria estratégica, enfim, baseado fundamentalmente em cenário planning, quanto também uma parte de modelagem para a formação de preços, participação em leilões, coisas desse tipo. É esse o nosso dia a dia, sempre dinâmico. Dr. Cláudio, o Acende Brasil lançou recentemente um documento que apontava ali as fragilidades do setor elétrico, os desafios, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, do que foi diagnosticado e quais foram as recomendações feitas. Pois é, Marla, você está se referindo ao nosso white paper número 30. Né? Exatamente. Número para ser celebrado. Né? E, de fato, o título dele é Sustentabilidade do Setor Elétrico, Pilares sob ameaça. Enfim, é um momento extremamente crítico pelo qual o país está passando. E eu acho que tem ameaças em 3 frentes que são fundamentais. Né? A primeira tem a ver com a aleatoriedade da capacidade de geração de fontes renováveis na nossa matriz elétrica. O nome feio, aleatoriedade, significa o seguinte, que hoje a nossa matriz elétrica, que é fundamentalmente renovável, o que é muito bom, o fato de ser renovável, mas ela traz um efeito colateral que, se não bem tratado, é ameaçador, que é o fato de que a geração proveniente dessa matriz ela vai se tornando cada vez mais aleatória, porque dependente de recursos naturais, quer, enfim, em regime de chuvas e coisas desse tipo, quando falamos de geração hidráulica, quer também incidência de sol, ou a profusão ou não de vento para a nossa geração eólica. Então, essa natureza das fontes renováveis, elas são desafiadoras, né? Enfim, as usinas hidráulicas elas podem ser programadas pelo Operador Nacional do Sistema, mas as outras não. São a geração intermitente, que fica por conta das condições que variam hora a hora, minuto a minuto,
saber com que energia que o país pode contar. Então, isto está sendo aqui no Brasil extremamente ameaçador, porque cada vez mais, enfim, está se abandonando as condições da competição, da entrada dessa energia no circuito da nossa matriz, sem sinais de preços eficientes. Hoje, essa ameaça se configura na forma de imensos subsídios cruzados, inúmeros deles, que poluem a capacidade que o mercado tem de, através de um ambiente de competição sadio, prover as soluções mais econômicas. Então, esta situação está sendo terrivelmente ameaçadora. Uma outra ameaça, um outro pilar ameaçador aí, tem a ver com o campo institucional e regulatório. O setor elétrico caracteriza-se, entre outras coisas, por ser capital intensivo, com que os investimentos são feitos com uma perspectiva de longo prazo, e são feitos por inúmeros agentes, hoje milhares de agentes. Enfim, você tem geradores, você tem transmissores, você tem distribuidores, você tem a geração distribuída, enfim, são inúmeros agentes, os pró-consumidores que estão surgindo, em maior número agora, são inúmeros agentes que, para realizar seus investimentos, precisam ter uma sinalização clara e estável de como isso será tratado regulatoriamente. E hoje, o que nós vemos é uma profusão de subsídios cruzados, que distorce a decisão desses agentes, em vez de enfim, convergirem na busca das soluções mais econômicas para si, como agentes, assim como para os consumidores, fica uma disputa por subsídios que beneficiem determinados nichos, e que façam com que tenha vantagem sobre outros, fazendo com que a matriz cresça de forma totalmente desvirtuada e disfuncional, número um, e número dois, deixando uma ameaça enorme para os agentes que estão aí, que têm cada vez mais que considerar riscos elevados na realização dos investimentos. E a terceira ameaça, enfim, o terceiro pilar que está ameaçando tem a ver com o poder concedente. Hoje você tem para distribuição de energia e também para geração, em muitos casos você tem contratos de concessão, que é uma atribuição da União, enfim, exercida pelo governo, que, enfim, passado um determinado tempo, conforme previsto nos próprios contratos, passam por um processo de renovação ou de prorrogação. Enfim, a demora do governo para estabelecer essas regras fragiliza o setor como um todo. Agora, recentemente, enfim, já deveria ter acontecido muitos meses ou até anos atrás, só agora recentemente o governo finalmente promulgou um decreto estabelecendo as diretrizes para a prorrogação das concessões de distribuição. O governo federal publicou hoje as novas diretrizes para as distribuidoras de energia conseguirem contratos de concessão. A medida tem regras mais rígidas para garantir uma prestação de serviço mais adequada pelas empresas. O decreto foi anunciado ontem pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Ele traz 17 diretrizes que deverão ser cumpridas em novos contratos e na renovação dos vigentes com as distribuidoras de energia. Segundo o governo federal, em caso de descumprimento de alguma norma ou falhas na prestação do serviço, haverá limitação na distribuição de dividendos aos acionistas da companhia e o processo de punição à empresa será mais ágil. Esse decreto, enfim, foi mais do que oportuno, ouso dizer que veio atrasado, mas que bom que veio, equacionou boa parte das questões de forma adequada, como a prorrogação propriamente dita, mas ainda tem uma série de passos a serem dados, inclusive no âmbito da regulação, que demandam tempo ainda. Enfim, portanto, esse pilar continua ameaçado, assim como também não há uma clareza
sedimentada no que diz respeito à forma como serão tratados os contratos de concessão, de geração e de transmissão. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Dr. Cláudio, falando no decreto das concessões, as regras dispostas, diretrizes colocadas pelo MME, elas tendem a ser um pouco mais rigorosas, né? Até mesmo por conta do que a gente viu acontecer no ano passado, por eventos climáticos e tudo mais. As distribuidoras terão metas obrigatórias em casos de eventos climáticos extremos, como chuvas, por exemplo, e deverão tomar medidas para evitar que os consumidores fiquem sem abastecimento por muitas horas. Queria saber a avaliação do senhor se a melhor opção é realmente a prorrogação desses contratos, a renovação dos contratos, ou uma nova licitação, novos agentes, e o que o senhor achou das diretrizes? Não há dúvida, Mala, que o governo acertou ao estabelecer nesse decreto a prorrogação dos contratos de distribuição. São inúmeros argumentos que o próprio governo apresentou, né, mas eu destaco o mais importante. Né? Quer dizer, na atividade de distribuição de energia, enfim, a tarifa ela é revista periodicamente. Quase todas as concessionárias a cada 4 anos, tem poucas exceções. Então, o que tem para ser capturado em favor do consumidor já é capturado por esse processo de revisão tarifária. Né? Lembrando que a tarifa ela é estabelecida no limite como aquela necessária e suficiente para que a empresa distribuidora desempenhe o seu papel, cumprindo as regras de qualidade impostas pelo regulador, pelo contrato de concessão, e há um custo cuja rentabilidade que está embutido nele, ele é função lá do WACC regulatório, do custo ponderado de capital que é estabelecido pelo próprio regulador. Então, a prorrogação cabe, não há dúvida alguma, e assim aceito quase que globalmente, porque não haveria ganho de nenhuma espécie na transferência, ao contrário, você teria custos e riscos na transferência da concessão concessionário para outro. Né? Então, o governo fez isso corretamente. Agora, como eu mencionei há pouco, na segunda derivada, no segundo andar do que está também no decreto, tem algumas questões que são questionáveis, como o tratamento que está sendo dado, que ganhou o apelido do setor o posteiro. Todo consumidor fica irritado, com toda razão, quando vê aquela poluição de fios em cima dos postes. Né? O que está por trás dessa ocupação desordenada dos postes, enfim, disputa, entre aspas, desse local pela concessionária de distribuição, que é responsável pelos postes, é quem faz o investimento, e com um usuário adicional, que são as empresas de telecomunicação. Né? Enfim, cabe regular isso de alguma maneira. Mas já existe uma regulação que podia ser aprimorada. Só que, no jeito que veio o decreto, isso foi colocado como uma obrigatoriedade de que esse serviço seja feito exclusivamente por um terceiro agente, que ganhou o apelido de posteiro, uma empresa qualquer que vai prestar esse serviço e cobrar por isso. Ou seja, é uma outra camada de custo que é colocada na tarifa de consumidor. Né? Enfim, na nossa visão, isso teria outras maneiras de ser regulado, e não acho que isso foi feito. Mas eu quero frisar que, quando olhamos o decreto como um todo, o coração do decreto foi muito adequado na maneira como tratou a questão da prorrogação de concessão propriamente dita. Mas essas questões ainda são passíveis de regulação, em alguma medida, passíveis de regulação pela ANEEL, e a esperança é que, enfim, algumas imperfeições ou impropriedades sejam mitigadas ou até mesmo corrigidas nessa fase 2 do processo. O senhor falou agora mesmo em custos na tarifas, né? E a gente tem uma discussão também sobre subsídios. O governo tem falado que vai propor uma reforma do setor elétrico.
Queria saber a avaliação do senhor sobre essa necessidade de se rever subsídios, de discutir esse modelo que existe hoje no setor elétrico. Não há dúvida nenhuma, Marla. Isso, do jeito que está, é absolutamente insustentável, né? Quer dizer, hoje, qual é o verdadeiro custo da energia, ou qual é o custo possível da energia, né? Se você for levar em conta a realidade como está colocada por leis diversas, né, que foram produzidas a partir de lobbies específicos, defendendo interesses de determinados grupos de pressão, né, enfim, você fica com uma matriz totalmente disfuncional, né? Então, é isso que nós temos hoje, e olhando uma visão otimista, né, olhando para o futuro, para que isso não mais aconteça, o caminho crítico, sem dúvida nenhuma, é a eliminação desses diversos subsídios. Aí você passa a ter, enfim, a expansão da matriz sendo feita, primeiro, com um tipo de fonte de energia que é mais adequada em um determinado momento para a situação de evolução da nossa matriz, no local que é mais adequado, enfim, ou seja, o próprio mercado, no ambiente de competição saudável, vai definir e os investidores vão buscar aqueles que realmente, enfim, acreditem nos cavalos que estão montando, né? E não o jeito que nós estamos hoje, até usando essa metáfora, supondo que é a corrida de cavalo, né, enfim, ganha não o cavalo mais robusto, mais veloz, ganha aquele cavalo que ganha uma ração especial e os outros passam por fome. Essa ração especial sendo um subsídio que é pago pelos consumidores. Não faz sentido algum continuar assim, isso é insustentável. Falando em subsídios e nessa questão de modelo do setor, né, a gente viu recentemente um alto crescimento exponencial de geração distribuída, né, por meio de painéis solares. Teve um marco legal da geração distribuída, que agora está sendo discutido algumas mudanças também no Congresso. E um novo modelo de consumo de energia vem conquistando adeptos no Brasil. Trata-se da energia solar por assinatura. Esse modelo já é uma realidade para cerca de 300 mil brasileiros e funciona como uma assinatura de streaming ou internet. O consumidor, seja físico ou jurídico, contrata o serviço de uma empresa especializada em energia limpa. Essas usinas ou fazendas solares estão conectadas às distribuidoras tradicionais, como a Enel ou Cemig, por exemplo. E após o contrato de assinatura, o consumidor passa a receber créditos, que serão abatidos na conta de luz. Queria saber como o senhor avalia essa perspectiva de crescimento de geração distribuída no Brasil, e se também a regulamentação dessa modalidade, qual a opinião do senhor? Pois Marla, cabe recapitular um pouquinho, enfim, desde a origem, bem rápido, quando se criou, quando começou, não se criou, mas enfim, quando começou a desenvolver a geração distribuída aqui no Brasil. Foi perto de 2015, uma iniciativa da própria ANEEL. Naquela época você não tinha, era praticamente zero na nossa matriz a contribuição da geração distribuída, né? Então, foi criado pela ANEEL um incentivo, vale dizer, um subsídio muito vigoroso. Qual era esse subsídio? Primeiro, vamos lembrar que a tarifa de energia elétrica ela tem 4 grandes componentes, né? Tem uma parcela que é a geração de energia propriamente dita, da ordem de 30%. Tem o custo da distribuição de energia propriamente dito, que é da ordem de 20%. Tem o custo da transmissão de energia, que é da ordem de 8%, 9%. Né? Depois tem os encargos e tem os impostos. Né? Ou seja, a parcela de energia propriamente dita é da ordem de 30% do custo da tarifa como um todo. O subsídio criado pela ANEEL à época dizia o seguinte: se você produz parte da energia que você consome, né, por hipótese, você produz 50% da energia que você consome, você compensa a energia que você estaria pagando na tarifa. Né? Só que não é que você compensa, digamos, metade daqueles 30%, ou seja, compensaria, seria lógico, apenas 15% da tarifa. Só que o subsídio dado na origem foi que você compensa 50% da tarifa como um todo. Ou seja, você produz metade daqueles 30%, mas você compensa 50% da tarifa como um todo. Ou seja, um subsídio extremamente vigoroso. Lá, quando foi criado, na resolução inicial,
tinha a prerrogativa, tinha o dispositivo que esse subsídio teria que ser revisto passados alguns anos, enfim, ver o efeito de como teria evoluído a geração distribuída e revia o critério do subsídio. Bom, a partir daí, a ANEEL tentou fazer isso, né, passado mais de 5 anos, quando foi criado, mas não conseguiu, porque a partir daí começaram a surgir campanhas totalmente enganosas sobre o que a ANEEL estava fazendo, propagandas tipo, estão querendo taxar o sol, coisas que chega a dói o coração da falsidade ideológica de quem propôs esse tipo de coisa, né? E o fato é que a ANEEL não conseguiu avançar e o Congresso, alguns parlamentares se apoderaram dessa causa em favor de determinados grupos de pressão e prorrogaram esses subsídios, né, até 2045. Né? Enfim, o resultado é que houve uma corrida ao pote de ouro e na prática, a geração distribuída teve esse crescimento vertiginoso, do nosso ponto de vista, de forma totalmente descontrolada com relação à evolução esperada da nossa matriz. Tanto assim que, anos atrás, nós fizemos um artigo cujo título era Geração Distribuída sim, mas descontrolada não, onde a gente apontava os efeitos danosos que viriam a acontecer por conta da manutenção do subsídio do jeito que ele estava acontecendo. Então, hoje, nós estamos pagando a conta. O consumidor brasileiro está pagando a conta dessa distorção e só quem está ganhando são os agentes que ganharam um bom lugar nessa corrida, de ganhar um prêmio gigantesco, de ter uma energia produzida mais cara, podendo ser vendida mais barata para o consumidor, né, sendo que esse mesmo consumidor está pagando por essa diferença, enfim, por esse subsídio, suas próprias custas. Né? Então, enfim, é muito triste isso que aconteceu. A luz no fim do túnel é uma luz que, de alguma maneira, está ligada ao projeto 14.300, que estabeleceu até 2045 o prazo para esses projetos que já foram instalados, mas estabeleceu um caimento desse subsídio para os novos projetos ao longo dos próximos anos. Né? O marco legal da micro e mini geração distribuída, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, estabelece que quem já possuía a estrutura para geração e consumo da própria energia elétrica seguirá sem pagar pelo uso das redes de distribuição até 2045. O marco legal estabelece, em geral, que quem solicitar acesso às redes de distribuição depois de 7 de janeiro de 2023 passará a contar com tarifas crescentes entre 2023 e 2028. Então, isso é uma pequena luz no fim do túnel. Mas essa mesma luz, ela está obscurecida por iniciativas diversas desses mesmos parlamentares. É assustador como isso se repete, como enganoso para o eleitor e para o consumidor de energia. Desses mesmos parlamentares propondo inúmeros jabutis, né, inúmeros projetos, né, que não só mantêm isso, como ampliam uma série de favorecimentos de comercialização, de formas de comercialização, inclusive, para o produto dessa geração distribuída. Queria falar um pouco, senhor, sobre agências reguladoras, ele pensando com mais centralidade na Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Queria saber se o senhor avalia se tem atuado com a força e a autonomia, né, que esse papel de regulador requer. E também, no mês passado, a gente viu algumas declarações do ministro Alexandre Silveira. O Ministério Público de Contas solicitou uma medida cautelar contra uma possível intervenção do Ministério de Minas e Energia na ANEEL. O pedido foi feito depois de o ministro Alexandre Silveira cobrar a agência e ameaçar intervir caso a diretoria não cumpra prazos estabelecidos para tomar medidas para o setor elétrico. Queria saber se isso sinaliza algum risco, um risco de intervenção, de interferência na agência e também ali de uma dificuldade na relação entre esses agentes. Sem dúvida nenhuma que o resultado dessa atuação do ministro é uma elevação do risco, né? O que é muito ruim num setor como esse, que depende da boa governança e da estabilidade para que ele possa performar com eficiência. Né? E aí eu vou falar não apenas de ANEEL, mas eu vou falar de uma série de iniciativas recentes, né?
que contrastam com o que eu imagino seria o interesse de um ministro de Minas e Energia que vem de um setor que ele não conhecia, né, e que assume essa posição de destaque e que, na hora, seria fácil de perceber que, para ele ter sucesso, ele teria que fortalecer as principais instituições que apoiam o setor elétrico. Eu estou falando da EPE, que é a empresa de planejamento, eu estou falando da CCE, que é a Câmara de Liquidação dos Contratos, eu estou falando do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, e estou falando da ANEEL, né? E o que temos assistido são ameaças a todos esses, né? Eu vou dar um exemplo aqui recente do que aconteceu com a CCE, né? A CCE ela tinha uma regulação que já tinha mais de década e bem sucedida, né, que era apoiada, by the way, a CCE ela é um organismo de direito privado, né, e que ela era apoiada por uma representatividade no conselho das empresas geradoras, das empresas distribuidoras, das comercializadoras, além do próprio governo, cada um com seu papel, né. Então, o ministro tomou a decisão de mudar totalmente, né, essa configuração, né, alterando o número de conselheiros, de tal maneira que agora é o governo federal que tem maioria permanente, né, na indicação, nas decisões da Câmara. Então, isso não faz nenhum sentido, isso não agrega agilidade, qualidade, não agrega nada à CCE e desagrega ou extrai, enfim, a capacidade de previsibilidade das atuações das decisões da CCE, porque agora ficou claro que isso está absolutamente subjugada a movimentos políticos que são totalmente erráticos, né, para dizer o mínimo. No que diz respeito à ANEEL, Marla, que foi a sua pergunta, é mais do mesmo, né? Há pouco tempo atrás, o ministro deu declarações e até fez um ofício totalmente ameaçador ao desempenho da ANEEL, né? E sobre isso até o diretor-geral da ANEEL fez uma resposta que eu reputo de excelente qualidade, né? Que vai na direção disso que eu estou falando. Quer dizer, antes de ameaçar a ANEEL e de cobrar coisas da ANEEL não tem capacidade de entregar, né? Lembre-se que a ANEEL está com um quadro muito menor do que foi designado para ela, né? Lembra-se que a atividade da ANEEL é custeada pela tarifa de energia, né? Que recolhe cerca de 1 bilhão e 200 milhões por ano na conta de luz, né? Para custear as atividades da agência reguladora, e, se tanto, aproximadamente um terço disso somente é repassado para a ANEEL, né? Enfim, a ANEEL, segundo o diretor-geral, ela tem um quadro que tem uma carência, uma falta de pelo menos cerca de 250 funcionários para cumprir as suas funções. Então, as funções da agência reguladora, né, se o ministro tivesse um olhar responsável sobre essa questão, dada a complexidade crescente do setor hoje, o número de agentes mudou com a geração distribuída, cresceu vertiginosamente, né? A ANEEL ela precisaria de mais recurso do que tinha antes para poder lidar com todos os processos que ela tem tempestivamente. E o governo federal é o responsável por não dar esses recursos. E aí, para embrulhar o estômago de vez, a gente ainda fica tendo que ouvir declarações do ministro se queixando da agência reguladora. A esquizofrenia total, do ponto de vista do que está acontecendo. Caminhando aqui para o final da nossa conversa, doutor Cláudio, queria falar de outro tema também que é bem corriqueiro, que é bem importante também no setor elétrico, que é transição energética, né? O senhor recentemente escreveu um artigo em que dizia que é difícil entender o porquê o setor de energia recebe tanta atenção quando responde por apenas 1% do problema. Queria que o senhor explicasse isso e também saber o que na avaliação do senhor merece mais atenção quando se fala de transição energética. Primeiro, vamos aos fatos, né? A matriz elétrica brasileira ela é fundamentalmente renovável. Outro dia eu vi um quadro comparativo com as nações do G20, né? O Brasil, com mais de 90% da nossa matriz elétrica, um pouco mais de 90% da nossa matriz elétrica proveniente de fontes renováveis, é a geração hidráulica, a geração solar, eólica, biomassa e tal, né? Isso nos coloca destacadamente à frente de todos os outros 19 países do G20, né? Então, e mais do que isso, né? Boa parte dos países importantes do G20, né, a economia mais robusta, né,
eles colocam como metas para diante chegar perto do que nós estamos. Nós já estamos lá. Então, nós estamos muito bem. Essa mesma questão vista sobre o outro lado, enfim, sobre o efeito da renovabilidade da matriz na produção de gás de efeito de estufa, cabe dar uma olhada no geral. O Brasil, comparativamente, e contrastando com a bela fotografia que eu apontei no que diz respeito à matriz elétrica, né? No que diz respeito à produção de gás de efeito de estufa, comparativamente nós estamos muito mal. Nós estamos sempre entre 8º e 10º lugar no concerto das nações todas, né? Enfim, só que o setor elétrico brasileiro, do total de gás de efeito de estufa que o Brasil produz, ele produz alguma coisa que varia entre 1% e 3% somente. Tá? Então, é evidente que o Brasil tem que sair desse lugar de ser um dos piores países do mundo em termos de produção de gás de efeito de estufa, né? Mas é evidente que, para fazer isso, ele não vai conseguir ter ganhos significativos se for perseguir isso através do setor elétrico. Então, o que é que eu quero dizer? Por absurdo, para a gente entender. Digamos que você apague o Brasil, não tem mais energia elétrica alguma no Brasil. Quanto que você conseguiria com isso de redução de gás de efeito de estufa? De 1% a 3%. Né? Então, é evidente que o cuidado não é esse. Quer dizer, o Brasil tem sim que fazer um esforço enorme, e aí nos segmentos que mais contribuem para a nossa matriz, digamos assim, de gás de efeito de estufa, que é transporte, indústria e principalmente no uso da terra. Né? Enfim, são esses 3 segmentos responsáveis por quase todo o gás de efeito de estufa que o país produz. Né? Agora, dito isso também, não significa que o setor elétrico esteja parado, ou deva estar parado, quando olha para o futuro, pensando nesse momento global de transição energética. Né? Então, por exemplo, eletrificação. Né? Dado que a nossa matriz ela é fortemente renovável, quer dizer, o Brasil fazer investimentos voltados para a eletrificação de algumas atividades é extremamente virtuoso isso. Né? Quando a gente fala também em hidrogênio verde, né? O Brasil ele tem o lado verde, ele tem fontes renováveis de energia para produzir o hidrogênio. Né? Então, sem dúvida nenhuma, ele pode ser um protagonista sobre isso. Né? E, ao falar de hidrogênio verde, eu me lembro que sempre toda essa evolução sem subsídios, sem reservas de mercado, sem absurdos, como, por exemplo, o que está proposto naquele projeto de lei que está em fase final de tramitação sobre geração offshore. Né? A totalidade das usinas instaladas no Brasil são onshore, ou seja, em terra. O setor quer expandir e instalar parques eólicos no mar, offshore, onde é possível obter energia limpa, aproveitando o vento que sopra em velocidade maior por causa da falta de barreiras. Para tirar esses projetos do papel, o mercado quer a aprovação de marcos regulatórios que ofereçam segurança jurídica aos investidores. Não é possível a gente continuar nessa loucura que ter uma matriz elétrica evoluindo, não à luz da eficiência e da competição entre as diferentes fontes, mas à luz de quem tem lobby mais poderoso, quem consegue apresentar um projeto de manhã para ser aprovado na tarde do mesmo dia, enfim, esse tipo de absurdo que, infelizmente, nós temos visto acontecer com frequência aqui, abalando de maneira dramática enfim, a sustentabilidade do setor. Doutor Cláudio, é um prazer sempre conversar com o senhor. Queria agradecer muito a participação do senhor aqui no nosso podcast. Espero que o senhor tenha gostado do nosso bate-papo. Claro, Marla, é sempre um prazer. Este foi o Joule desta semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas e pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Participaram da produção André Rossi, João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Luiz Viviane e Tiago Aguiar. Foram usados áudios da Record News e TV Cultura. Até a próxima.